Olá, eu sou o Algalord Warrior e especialmente hoje resolvi dar as caras para trazer mais um conteúdo diferente, focado em histórias. E escolhi Elden Ring para visitar uma criatura que eu achei interessante na época que eu joguei. Banzai! Cara, como eu odeio essa logo da Bandai. A gente vai dar uma passada aqui em Elden Ring só para contar algumas histórias que eu achei interessante, baseado na ideia de como Elden Ring conta a sua lore. Então, vou continuar aqui de onde eu parei. E aqui estamos em Liurnia para mostrar a criatura que eu falei, que são os mausoléus andantes. Essas criaturas gigantes aqui, contendo um mausoléu lá em cima, e eles ficam marchando, tocando esse sino, apesar de que dois deles não possuem sino, porque sino é um símbolo de comunicação com mortos, e aqui os sinos desses mausoléus tocam em sinônimo de luto. Então provavelmente aqueles dois mausoléus que temos na região oeste não possuem essa tradição fúnebre, apenas esses outros sim. Mas todos em seu interior possuem um semideus morto. Alguns deles possuíam essas guardas aqui em volta deles, que são esses cavaleiros aqui, com um detalhe interessante. Todos eles não possuem cabeça e tem aquele general ali sem cabeça e com uma espécie de asa nas costas. E por que ele tem esse tipo de asa e quem são esses caras? Então, para entender melhor esse tipo de estrutura, a gente vai lá para a região sul, onde a gente vai começar a olhar as histórias que o jogo conta, através de relatos de espírito, relatos de pessoas que vão ao longo da nossa jornada e principalmente as descrições de itens. E aqui na Igreja da Peregrinação é uma região onde provavelmente você que jogou Elden Ring viu a primeira vez essas tartarugas gigantes. E meio que sem entender por que eles ficam ali e possuem alguns soldados perto dele. Aqui nessa capela tem um espírito que, pela vestimenta dele ali, é um plebeu. A gente sabe pelas descrições de armaduras. E esse plebeu aqui, conversando com ele, ele fala um pouco que o mausoléu vagueia, embalando o semideus sem alma. E que para Marika não passa de um filho indesejado. Com exceção de Godwyn, que foi o primeiro semideus a morrer por causa da Noite das Facas Negras, esses semideuses aqui seguem provavelmente a descrição que Marika deixou de Lema, sendo que qualquer filho dela poderia viver do jeito que quisesse, desde que eles fossem grandes o bastante para serem lordes ou até deuses, senão seriam apenas um sacrifício para ela. E falando em rituais fúnebres, nessa região aqui também temos uma estatueta bem interessante que provavelmente você já viu algumas delas por aí soltando um feixe de luz com algum tipo de indicação. Essa estatueta aqui, onde a mão dele geralmente sai um feixe de luz e que conduz você a uma catacumba próxima, que é a função dele. E no jogo, para saber quem é esse cara, a gente tem um item específico falando dele, que é este machado aqui. Rosos, o Guia da Morte, ele mostra o caminho para as criptas subterrâneas, porque no passado os mortos se perdiam facilmente e precisavam desesperadamente de uma mão que os guiasse. Então, a mão desse cara sempre guia para alguma catacumba próxima. Ele tem uma espécie de bússola, apesar de que isso aqui parece ser um... Pô, Moreno, tá parecendo uma coxinha de frango, Moreno. Que coxinha, cara? Isso aqui é o meu braço. Pô, é igualzinho a coxinha de frango. Mas ele indica. Provavelmente aquele cara ali que a gente conversou ficou perdido, não foi absorvido pela Tevre e também não quer ir pra catacumba. Então ele fica lá, simplesmente esperando um banho com esse sabonete, ou sabe-se lá o que. Então, se você conseguir acessar essa estrutura, a gente vai ver que tem realmente um corpo aqui dentro, que trata-se de um semideus, porém sem cabeça, sem memória, sem lembrança. E a gente utiliza esse corpo aqui para duplicar lembranças de outros semideuses e de outras criaturas que têm poder o bastante para serem lembrados. E assim,
você pode inserir essa lembrança no corpo desse cara aqui e poder duplicar alguma lembrança específica. E com a primeira vez que eu joguei, eu não tinha entendido exatamente o que era isso, mas depois você entende que as lembranças existem duas formas de absorver essa lembrança: pegando as runas totais dessa lembrança ou pedindo uma leitura de dedos para que te dê o equipamento daquele portador da lembrança. Então, uma jogada de você ter os dois é derrubar um mausoléu e pedir para que esse corpo duplique uma lembrança para você pegar as duas coisas, tanto a runa quanto o equipamento. E falando de semideuses que foram mortos e seus corpos ficam para trás e somente sua alma parte, a gente tem o Godwyn como o semideus que morreu apenas em alma e o corpo dele ficou. E aqui neste castelo, chamado Castelo Sol, o Miquella fazia os seus estudos sobre o Sol para sua árvore sacra, juntamente com o mestre desse castelo aqui, que tinha uma certa ligação com o Senhor Falcão da Tempestade, do Castelo Tempestvel, lá do sul de Limgrave. E nos estudos sobre o Sol que Miquella estava fazendo, ele descobriu que há um jeito de poder conduzir esses semideuses mortos somente em alma, através de um eclipse. Por isso que o símbolo do mausoléu é descrito como um eclipse, e o principal estudo desse mausoléu veio desse castelo aqui. E a gente tem alguns itens com esse desenho do eclipse, por exemplo, em escudos, como o escudo dos cavaleiros, que fala que o Sol em eclipse é considerado o símbolo do mausoléu errante, que é o mausoléu andante ali. E temos esse escudo aqui daquela bandeira que está ali fora, que é o Sol eclipsado sem cor, que é a estrela protetora dos semideuses sem alma. Essa galera que está aí dentro do mausoléu, e com a ajuda daqueles cavaleiros, eles mantêm o corpo desse semideus longe da morte destinada, que nada mais é que a runa da morte que a Marika tirou. Então ele mantém o corpo ali dentro para que ele fique longe tanto da runa da morte quanto do solo, para que ele não seja absorvido pela Tevri, como aconteceu com Godwyn. E deu muito ruim. Tanto é que a gente tem essa espada aqui, em que é claramente uma referência à morte do Godwyn, onde um jovem garoto, o Miquella, deixou a frase cravada aqui. E assim, os cavaleiros desses semideuses aqui, né, os seguidores desses semideuses, pegando essa brecha que o Miquella deixou, estão contando com o Miquella trazer o tal eclipse para que tanto Godwyn tenha a sua morte conduzida corretamente, também faça algo por esses semideuses aqui guardados. E se pegarmos aqui a armadura do cavaleiro do mausoléu, ele vai falar que aqueles ornamentos lá em forma de asas evocam o pássaro da morte. Então, eles fizeram esse pacto com uma maldição por vontade própria para seguir servindo seus mestres da morte. E falando dos pássaros da morte, a gente sabe que tem alguns bichos desse pelo mapa, alguns com asas grandes, outros com asas pequenas, que são basicamente a entidade voltada para os rituais fúnebres. E aquele cara lá, o Rosus, que a gente viu, além dele conduzir as almas e lembrar da gente ter uma postura boa da coluna, ele também tinha contato com os sacerdotes dos rituais fúnebres, das catacumbas. E a gente pode ver algo bem interessante nesse pássaro, o tipo específico pássaro rito fúnebre, que nas asas dele tem exatamente os sacerdotes ali, todos que foram considerados irmãos praticamente desses pássaros da morte. Nossa, pera aí, cara, que eu tô gravando o vídeo. Ele é muito forte, principalmente esses de asas espectrais, porque aqueles outros sem as asas maiores é um pouco mais fraco. Mas ali dá pra ver, ó, nas asas deles. Bem, já deu pra ver que eu tô um pouco destreinado aqui nesse jogo, mas vou tentar pelo menos dar um jeito nesse cara aqui. Calma, irmão, vou só pegar minha runa aqui. Beleza, agora pra começar a luta. Nossa, já vai começar terminando já, né? Pera aí.
O bicho é brabo mesmo. Tá satisfeito, cara? Me matou, parabéns. Tá, já vimos que ele tem aquele tipo de chama. E só uma curiosidade, aquela chama ali, a chama fria, que é basicamente feita da queima de ossos. Esse cara, por ter uma condição de congelamento, é algo bem complicado aqui nesse jogo, o status de congelamento, então a gente vai tentar pelo menos melhorar a imunidade, deixar aqui esse talismã também, que aumenta a robustez e imunidade e foco. Vou chamar o Lutel para me ajudar. E eu vou deixar ele aqui, pelo menos chamando a luta, enquanto eu vou lá buscar minhas runas. Segura ele aí, Lutel, pera aí. Vai tacando flecha nele aí, irmão. Vai tacando flecha aí. Pera aí. Boa. Tacar um pouco de poder divino nele aqui. Pera. Vamos no teu, segura. Vai, mulher, bate nele. Nossa. Bom, a chama fria dele tem uma concorrência que é essa chama cinza aqui. Provavelmente se a gente tacar ali, ó, ele vai dar uma corroída boa no passarinho. E o ponto fraco dele é a cabeça, já que esse tipo de bicho gosta de fazer sacrifícios com cabeça, então já vamos atacar onde ele não gosta. Vamos, Lutel, segura ela aí, segura ele aí. Boa. Não taca nisso não. Boa. Ah, agora ele vai apelar, isso aí. Meu Deus. Pera. Lutel, cadê o passarinho, Lutel? Me ajuda. Vamos. Aí, vai matar, matou. Faleceu. Boa. Achei complicado, hein? Valeu, Lutel. E assim temos a laça ritual da morte, que é daqueles sacerdotes lá que a gente viu dentro das asas dele. Se a gente pegar a descrição dela, fala que os sacerdotes tornaram-se guardiões dos pássaros da morte através desse rito, e que também serve como um juramento feito à ressurreição. E antes de concluir o vídeo, uma questão aqui bem interessante, que se pegarmos esse escudo aqui, ele vai falar que tem esse pássaro gêmeo aqui como um deus externo, que é a mãe desses pássaros da morte. E a questão está entre, já que eles fazem parte desses rituais fúnebres e mantêm as catacumbas, mesmo que sendo de um deus externo, fica a questão por que Marika deixa esse deus externo influenciar ainda nas terras intermédias e por que ela tem esse acordo das catacumbas junto com o pessoal dos pássaros da morte. Mas é isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo aqui especial. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like aí e principalmente um comentário deixando feedback se o formato ficou legal, qual parte do conto você achou interessante, porque é basicamente assim que Elden Ring conta as coisas, por descrições, falas e descrições de itens juntamente com relatos de NPCs. No mais, vou ficando por aqui nesse conteúdo. Confiro aí no meu canal o mausoléu andante que eu fiz em Ground, e depois o próximo tutorial de bases vou trazer detalhes e desenhos que eu usei para projetar essa minha versão de coleção. Agradeço novamente a sua visita a esse vídeo especial e valeu!